Falta 2 minutos. Oi, pessoal, quem já entrou, bem-vindos. Vamos começar daqui a uns minutos. Bem-vindos a todos. Nelson Slosbergas aqui. Vamos começar, vamos dar um tempinho, mais uns 2, 3 minutos para as pessoas poderem entrar e vamos começar o nosso programa. A ideia é de cada um de nós falar mais ou menos uns 15 minutos para ter tempo suficiente para perguntas, comentários. Temos 2 excelentes profissionais nessa área que podem trazer muita informação valiosas para vocês, preciosas, eu devo usar a palavra, não só na parte de real estate, mas a parte de banco, coisas que todo mundo tem dúvidas, né? O que é melhor, como que o banco pensa, quais são os critérios. Então, o pessoal está aqui para tirar essas dúvidas. Então, a gente vai deixar pelo menos uns 15, 20 minutos no fim para fazer perguntas. As perguntas podem ser feitas, tem um chat aqui embaixo, e tem um question and answer também. Então, vocês podem colocar as perguntas e eu vou, no fim, depois da última apresentação, eu vou começar a pegar uma por uma e a gente vai jogando as perguntas para a pessoa que vai responder, tá? Vamos dar mais 1 minuto e a gente começa. Gostaria de apresentar e, ao mesmo tempo, agradecer os nossos palestrantes. Eu vou por ordem de apresentação. Bom, primeiro, Nelson Slosbergas, sou advogado, já pratico aqui nos Estados Unidos, em Miami, mais de 36 anos. Nasci no Brasil, fiz o meu faculdade, law school, e meu practice aqui nos Estados Unidos. Temos o Brenner Cavalcante, do Banco do Brasil, aqui em Miami. Ele cuida de várias áreas no banco, mas a área onde ele vai conversar hoje vai ser a parte de financiamento de imóveis comerciais. Essa é uma área bem ampla, porque tem vários tipos de imóveis comerciais. E, por terceiro, temos o Alex Cesar, da CBRE, Coldwell Banker Richard Ellis, ou Coldwell Banker, e ele vai conversar com nós sobre as opções diferentes de investimentos em imóveis comerciais, porque aqui nos Estados Unidos tem várias formas de investir, vários tipos de classes de investimento, mas pode ser que o que é mais importante dessa conversa hoje é entender do Alex como que o mercado está mudando, com essa história já tinha começado a mudar muito com a Amazon, que chacoalhou o mercado e começou a criar certas classes de investimento de imóveis que era mais interessante do que outros. E agora com o pandemic, com essa
situação econômica, isso mudou de novo. Então, temos o Alex aqui para discutir isso com nós e o Brenner para discutir como que os bancos estão vendo essas mudanças no mercado em termos de aprovação de financiamentos. Então, quero agradecer a presença deles e vou começar. Deixa eu fazer um sharing aqui do screen. Share screen. Share aqui. Aí, share. Escolha a apresentação. Isso. Aí eu vou lá embaixo no presentation aqui, né? Mudou o lado, o outro. Ok. Tá, então, eu queria explicar o processo de compra de imóveis aqui nos Estados Unidos. E pode ser que no Brasil tem muitas semelhanças. Como eu sou advogado aqui, nunca advoguei lá, eu vou explicar um pouquinho como funciona aqui, e aí podemos fazer uma comparação depois. Então, obviamente, o primeiro passo é escolher um imóvel. Escolhendo um imóvel, é feita uma proposta para um vendedor. O que é a proposta? Aí tem várias formas de fazer uma proposta. Uma forma é o que se chama de uma LOI, a Letter of Intent. A Letter of Intent é simplesmente uma carta que não tem muito valor jurídico, não é um contrato, mas tem os termos básicos, preço, condições de pagamento, contingencies, se tem alguma condição que precisa ser cumprida antes do fechamento, se vai ter financiamento, não vai ter. São as condições financeiras do negócio. A gente manda a carta para o vendedor pode responder, às vezes não responde. Enfim, no momento que tem um acordo dos termos básicos do negócio, aí esse LOI é convertido para um contrato de compra e venda. Ou a proposta pode ser feita através de um próprio contrato de compra e venda. Então, o que muitas vezes o pessoal chama de proposta, na verdade é um contrato, tá? É um contrato de compra e venda que tem todas as condições do negócio. Esse contrato não é o contrato final, vamos dizer, porque entre o contrato e a escritura tem um processo que eu vou explicar agora, e aí tem o closing. Closing é o que nós chamamos aqui, que no Brasil vocês chamam de escritura. O closing é onde o vendedor passa a escritura do imóvel, o banco fornece os fundos e a pessoa que está tomando dinheiro assina a promissória, assina a hipoteca, assina os outros documentos que o banco exige. Então, tudo é feito no closing, tá? Isso é no fim. Aí a pergunta é, quando que é o closing? Aí depende do contrato. O contrato é que vai determinar essas condições. Então, o contrato vai ter o preço, vai ter o depósito. Então, geralmente, o depósito é feito, eu vou pegar um número no ar, 5% do valor da compra, 10% do valor da compra, ou um valor diferente. Quando você está comprando um imóvel residencial, geralmente é entre 5% e 10%. Mas não é lei, não tem nada obrigatório, é tudo negociado. Tá? Então, esse depósito, num contrato comercial, o depósito pode ser maior, pode ser menor, depende do apetite das pessoas. Mas vamos falar que você põe um depósito de 5% do valor da compra. Então, esse depósito, o contrato vai constar o valor, e esse depósito não vai para o vendedor. Tá? Esse depósito fica em escrow. Escrow é uma conta bloqueada. Geralmente, quem segura esse dinheiro é ou o advogado do comprador, ou o advogado do vendedor,
ou às vezes o corretor, ou em operações maiores, o escrow agent pode ser a seguradora. É uma empresa que vai emitir o title insurance. Eu vou falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais tarde, tá? Então, qualquer uma dessas partes podem ser o escrow agent. Esse dinheiro que entra em escrow, ele só pode sair de escrow conforme o contrato, tá? Então, não é que o advogado do comprador está com dinheiro em escrow e aí o comprador decide que não quer mais o contrato e liga para o advogado e pede o dinheiro de volta. O advogado não pode liberar. Ele precisa fazer conforme o contrato. Tá? Então, se o vendedor acha que o comprador não tem o direito de receber o dinheiro de volta, porque ele não cumpriu o contrato, esse dinheiro precisa ficar em escrow. Tá? O advogado do comprador não pode mexer nesse dinheiro. Então, realmente é uma conta bloqueada. E na maioria dos contratos comerciais, sempre tem um prazo de inspeção no contrato. Se chama due diligence period, inspection period, mas geralmente tem um prazo de inspeção. Qual que é o prazo? Antigamente a gente gostava de ter 30 dias, 45 dias, mas isso depende muito do mercado, porque se o mercado está concorrido e o vendedor está com várias propostas, ele não quer ficar esperando o comprador analisar a propriedade por 30 dias, porque a propriedade fica fora do mercado. Ele não pode vender essa propriedade para uma outra pessoa, porque ele assinou o contrato comigo. Então, para ele ficar esperando 30 dias para ver se a pessoa vai querer comprar ou não, ele está perdendo outras oportunidades. Porque durante esse due diligence period, o depósito ele é refundable. Esse depósito não está a risco. Isso é como é normalmente, mas se tem uma propriedade que é concorrida e tem um monte de pessoas atrás, é capaz que você vai ser obrigado a pôr um depósito onde não é refundable. Você vai correr o risco de, se sua inspeção não surgir uma coisa que você não gostar, que o seu depósito está a risco, tá? Então, tem situações assim, mas a maioria das vezes você negocia um prazo de inspeção, o depósito é refundable, e se você cancelar o contrato durante o due diligence period, aí você manda uma carta para o vendedor cancelando o contrato e o depósito é liberado e that's it. Tá? Funciona relativamente bem esse processo. Ok, o que a gente vai estudar durante o inspection period? Então, primeira coisa, quando a propriedade comercial nos Estados Unidos e no Brasil deve ser a mesma coisa, tem regras ambientais importantes que precisam ser analisadas. A coisa que é mais comum, e todos os bancos vão exigir isso, é que você faz um estudo environmental, se chamam Environmental Phase 1, onde é feito um estudo histórico daquele propriedade para ver se teve alguma contaminação do solo, petróleo, outros químicos, que se o solo está contaminado, o comprador que comprou essa propriedade, ele assume esse problema. Já virou problema do comprador. Ele pode até pôr no contrato com o vendedor que se descobrir que tem um vendedor responsável. Mas perante o governo americano, perante o banco, quem é responsável agora é o comprador. Aí ele pode acionar o vendedor depois, se o contrato permitir isso. Então, esse Environmental Phase 1 é um report que é feito, não é caro, geralmente depende do tamanho da propriedade, mas vamos falar $2.500 a $5.000, você faz um Environmental Phase 1. Se o Phase 1 tiver liberado, ok, o banco vai liberar o dinheiro, o comprador vai estar contente. Às vezes a empresa
exige um fase 2, que eles descobriram alguma indicação de alguma contaminação, e aí eles querem entrar no solo, tirar testes e testar para ver se o tamanho da contaminação. Então, essa é uma parte do due diligence. A outra parte do due diligence é zoning. Se você está comprando um terreno, por exemplo, você vai querer saber o que dá para construir na propriedade. Se você está comprando uma propriedade que já foi construída, você vai querer saber que eles estão operando dentro dos regulamentos da cidade que regula aquela propriedade. Se as obras foram feitas conforme as regras da cidade, se a operação está conforme as regras da cidade. Porque, de novo, todos esses problemas, quem vai assumir é o comprador. Tá? Então, pode ser que o inquilino está operando de uma forma errada, mas a cidade vai citar o dono e o dono que precisa resolver com o inquilino. Então, a gente quer saber tudo isso antes. Então, a gente checa zoning, a gente checa na cidade se tem algum permisso de obra que foi feito no passado que nunca foi fechado, se tem alguma citação da cidade que a propriedade não tá operando correta, se teve alguma demanda contra a propriedade em relação a um aspecto de regulamentos. Então, tudo isso geralmente é público. Geralmente a gente tem acesso a tudo isso ou online ou indo para a prefeitura. Tem empresas que fazem isso como um pacote, a gente contrata alguém, eles vão lá e checam todo mundo, dá os reports para nós. Então, é uma coisa que dá para fazer relativamente bem seguro. E agora eu falo que isso não dá para fazer muito rápido. Às vezes os reports voltam, precisa de, pelo menos, para estar um prazo confortável para fazer um due diligence desse tipo, eu gosto de ter pelo menos 15 dias para ver isso com calma, para dar aos profissionais a oportunidade de ver tudo direitinho. Então, zoning é outra coisa. Avaliação do imóvel. Avaliação, eu falo, contratar uma empresa de avaliação, checar os números. Então, se você está comprando uma propriedade que tem renda e tem vários inquilinos, você vai querer checar todos os contratos de locação, você vai querer checar todas as entradas que tiveram esse último ano. Então, o contrato de compra e venda precisa exigir que o vendedor concorda em te dar, por exemplo, um rent roll, que é um resumo dos aluguéis, as condições do contrato, as cópias de contrato de locação. Às vezes a gente pede a declaração de imposto de renda para ver se o que foi declarado no rent roll bate o que foi declarado para o fisco americano, para ver se os números estão corretos ou se o vendedor está mentindo em termos da renda dele. A gente, quando é aluguel comercial, aqui na Flórida tem um sales tax, imposto de venda, mais ou menos 7% do aluguel comercial. Residencial, tem contratos que tem, como que estamos? Eu estou com 3 minutos, então eu vou tentar acelerar um pouquinho. Então, o sales tax precisa ter certeza que os aluguéis foi recolhido o sales tax que mandaram para o estado da Flórida, porque, de novo, tudo isso fica um problema do comprador. E esse due diligence também é o prazo para tentar pegar o financiamento também, tá? Porque tem contratos que são condicionados a financiamento, tem outros que o vendedor não quer condicionar o contrato a financiamento, então você precisa ver o financiamento durante esse due diligence. E o Brenner vai falar um pouquinho melhor disso, mas o banco precisa pelo menos 30 dias, pelo menos 45 dias para fazer a parte deles. Então, o due diligence a gente procura estender o máximo possível para dar tempo para o banco aprovar o financiamento ou condicionar o contrato no financiamento. E, por último, eu quero falar sobre title insurance, que é uma coisa que não tem no Brasil, pelo menos se tem, está começando agora, mas que é um fundamento importantíssimo nos Estados Unidos.
nenhum closing acontece nos Estados Unidos sem title insurance. As empresas que emitem esse title insurance são geralmente empresas enormes, nacionais, públicas, e é uma indústria isso. E tem 5, 6, 7 seguradoras, e depende do estado, o advogado ele é um agente da seguradora ou ele é uma pessoa independente da seguradora. Na Flórida, nós somos agentes da seguradora. Então, eu como um agente, eu vou ser o closing agent e eu que vou emitir esse title insurance. Eu emitindo um title insurance, eu estou garantindo o comprador que o imóvel é dele, que o imóvel está livre de qualquer penhora, obrigação, que não tem demanda de outros em cima desse imóvel, e que se isso surgir depois do closing, que a seguradora vai lá e vai resolver o problema, até o valor da escritura. Então, se a escritura é de $1 milhão, a seguradora, se deu tudo errado e o imóvel pertence ao fulano, a seguradora vai lá e faz um cheque para o comprador de $1 milhão. Graças a Deus isso nunca aconteceu, mas em teoria é possível acontecer. Então, o title insurance é uma função fundamental, porque o banco também não vai liberar o dinheiro sem o banco ter o seguro, garantindo que ela tem a primeira hipoteca na propriedade. E que se vier um outro credor na frente do banco, a seguradora vai lá e protege o banco, pagando o banco o que ela perdeu nessa coisa. Eu, como escrow agent, closing agent, eu recebo o dinheiro. Isso é uma pergunta que sempre vem dos nossos clientes. Eu pago direto ao vendedor? Como que eu recebo do banco? O closing agent, ele é tipo um clearing house. Ele recebe o dinheiro do banco, ele recebe o dinheiro do comprador. O title insurance tem condições que eu preciso cumprir, eu preciso pagar o vendedor, eu preciso quitar o banco que já tinha hipoteca no imóvel, eu preciso pagar esse fornecedor. Eu pagando todo mundo que são as condições do negócio, eu posso emitir o policy de seguro e o banco está contente, o meu cliente está contente, o vendedor recebeu dele. Então, a função de advogado como title agent é fundamental no processo de closings na Flórida. Em Nova York é diferente. O advogado tem o trabalho dele e o Title Insurance Company é uma pessoa independente que vai para o closing e faz o trabalho deles no closing junto com o advogado, mas não é a mesma pessoa. Ok, eu já recebi um sinal que meu tempo foi esgotado, então eu vou passar a palavra agora para o nosso próximo palestrante. Não é o Alex? Vai ser o Alex? Ok. Deixa eu ver, make host. Alex? Sim. Eu acho que você é o host agora, correto? Acho que você tem que unshare o documento, daí eu entro. Sim, desculpa. Não, sem problema, mas a gente pode começar. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Nelson. Boa tarde, Brenner. É um prazer poder falar do mercado imobiliário, né? Eu acho super interessante. Eu estou nesse ramo há 20 anos. Comecei em Nova York, trabalhei lá por alguns anos, mais de 10 anos. Depois voltei ao Brasil, trabalhei no Brasil nesse mercado também. E estou aqui em Miami um pouquinho mais de 5 anos, né? Já trabalhei para empresas pequenas, médias, e hoje estou na líder mundial, que é a CBRE, uma empresa muito grande. A gente atua em todos os continentes. Se você pegar os números das Américas, da CBRE, a gente tem mais de 300 escritórios, se for contar desde o Alasca até a Argentina, a maioria deles aqui nos Estados Unidos. Então, a gente acompanha muito o mercado, bem de perto, das 500 Fortune Companies no mundo, né? A gente tem uma porção muito grande de clientes nossos. Isso nos dá uma certa vantagem comercial, competitiva, que a gente tem o pulso do mercado, né?
mas eu vou dividir uma tela aqui com vocês também agora para ajudar na apresentação. Vou começar do início aqui, vamos lá. Aqui tem alguns números da CBRE, falando novamente, nós temos 37 mil funcionários, muitos escritórios, e só no ano passado a gente conseguiu fazer vendas de mais de 200 bilhões de dólares, para você ver o tamanho da empresa, né? Essas são todas as nossas linhas de business. Hoje a gente vai focar nessa conversa especificamente sobre capital markets, que nada mais é, traduzindo para o português, a compra e venda de ativos performados, né? Que quer dizer que já vem com renda. Quando eu penso em, que é o tema aqui do webinar, em como auxiliar os brasileiros, ou qualquer outro estrangeiro, ou até americano, que queira entrar no mercado americano com segurança, né? Eu imagino que seja um imóvel já locado, na minha opinião, porque não tem o risco de ficar com aquele tempo inteiro com o imóvel que você compra que não esteja um inquilino pagando aluguel, né? Então, a gente sempre lembra do capital markets, que essa é uma das áreas, uma das diversas áreas que a CBRE atua. O capital markets da CBRE no ano passado teve mais de 100 bilhões de dólares de vendas. A gente ajuda com aquisição e disposição, né? A compra e venda de ativos. Na consultoria, no equity placement, a gente ajuda com parcerias também, entra em alguns negócios. Tem um braço da CB que entra em negócios mais sofisticados e grandes. No financing, a gente atua quase que como um mortgage broker, que a gente vai nos bancos para ajudar os nossos clientes a adquirir o financiamento. Market research, esse seria, acho que, o ponto principal, né? Se você me perguntar qual a grande diferença da CB, eu diria que a nossa inteligência de mercado ela é absurda. E ainda mais aqui nos Estados Unidos, comparando com o Brasil, a gente acredita que a transparência do mercado aqui, todos sabem, é muito grande. Então, antes de você tomar qualquer decisão, seja para vender ou comprar um ativo imobiliário, é importante entender, né, os números ao redor, começando pela cidade, pelo bairro, pela rua, para entender que você está com o preço certo. Isso acelera a velocidade das negociações. Quando você sabe, quando você tem informação de todos os ativos naquela rua que foram vendidos, quando que foram vendidos, por quanto, e quanto que os inquilinos estão pagando de aluguel. Então, a gente consegue ajudar com toda essa inteligência de mercado os nossos clientes. Ajudamos também no portfolio planning e no valuation. Tem um departamento da CB que é só de avaliação mesmo do mercado. Isso ajuda bastante no processo. Bom, uma pergunta que sempre fazem para mim é como ter sucesso, principalmente no primeiro investimento, né? E eu sempre digo que o mercado imobiliário comercial, principalmente, que é o que eu faço, ele é relativamente simples, desde que você tenha um time por trás, uma assessoria correta. Por isso, quando você, né, os convidou para participar, eu gostei muito do tema, porque o erro que eu diria, número 1 que eu vejo, principalmente de primeiros compradores aqui nos Estados Unidos, e vamos falar de brasileiros, quem é a nossa audiência hoje, a pessoa vem e passa férias nos Estados Unidos 5, 10 vezes na vida e já acha que entende o mercado, compra um imóvel, para depois, só quando estiver no processo de compra, contratar um advogado só para ler o contrato. O financiamento às vezes nem tem, paga tudo cash, sendo que existe muito financiamento que o Brenner vai falar. Então, as decisões acabam não sendo tomadas da maneira correta. Então, você montar uma equipe que vai te assessorar tecnicamente no que eles fazem a vida toda, como no seu caso, né? Você faz isso há 40 anos, né? Você sabe um pouquinho dos detalhes, como eu estava vendo na sua apresentação, como tudo tem que ser feito. Então, você deveria montar uma equipe jurídica, contratar um bom advogado, que ajuda no planejamento societário e fiscal, na avaliação dos contratos e todos os detalhes que você falou agora, Nelson, na gestão de todo o processo, né? Não é um advogado só para ler o contrato, mas tem muitas coisas para fazer antes, durante e depois. Na parte transacional, que esse seria, né, o meu papel como broker, a gente ajuda muito antes de você sair para procurar um imóvel. Isso é fácil se você passar na rua e ver for sale, né, ou for lease. Isso qualquer um pode fazer, mas existe muita coisa para ser feita antes, que é um estudo do mercado, a inteligência do mercado, entender dentro do critério do investidor aonde que caberia melhor, até logisticamente, para a questão de gestão, né? Se ele está nos Estados Unidos, se ele vai estar no Brasil, comprar um imóvel aqui, como funciona toda essa análise, essa negociação de compra-venda e locação também.
E outro pilar, eu diria que é o financeiro, que é o que o Brenner vai falar daqui a pouco. O imóvel com renda, imóvel performado, é algo que os bancos adoram emprestar dinheiro, né? Claro que tem vários detalhes, dependendo quem é o inquilino, em que local que é e tudo mais, o Brenner vai cobrir tudo isso. Mas é uma parte que são os 3 pilares, eu adicionaria mais um pilar, que é a parte contábil, que entra junto com o planejamento fiscal, que é fundamental. Então, quem está entrando no mercado, essa é a minha receita para você ter sucesso. Você tendo esses 4 players, né, que é o jurídico, o contábil, o transacional e o financeiro. Agora, como você falou antes, Nelson, existem vários tipos de imóveis com renda nos Estados Unidos, né? Os mais comuns, eu diria que seria o varejo, que a gente chama de retail, que pode ser um single asset property. Você compra um imóvel que só tem uma farmácia alocado para um CVS, para um Walgreens, por exemplo. Ou pode ser um multi-tenant asset, como pode ser um pequeno shopping center ou um prédio com 3 ou 4 lojas, né? Se você falar específico do varejo. Tem um escritório. Aqui, a maioria dos prédios que você vê pelos Estados Unidos afora tem um proprietário, né? Um dono, uma entity que é proprietário. E ela aloca e faz a gestão de todo o prédio. Então, tem esse também que é muito comum aqui. Tem a parte industrial, que virou a queridinha do mercado. Já estava se tornando antes do COVID. Durante o COVID, o mercado industrial hoje não se pode construir, não se consegue construir tanto o warehouse como a demanda exige no momento. Isso aí só deve aumentar com o COVID, né? A parte de hotel, que acho que é o que está mais sofrendo com o COVID, falando sobre o que está acontecendo hoje. E o multifamily. Multifamily nada mais é que a parte residencial. Aqui nos Estados Unidos existe uma classe de asset que são prédios residenciais, que são inteiros donos. Tem um proprietário que faz a locação em todos os prédios de aluguéis. Então, essas são as classes de imóveis que você pode investir com renda aqui nos Estados Unidos. Se você me perguntar, né, qual a renda média? Outra pergunta que eu tenho, qual que é o valor médio se eu investir num imóvel nos Estados Unidos dentro dessas 5 classes que eu acabei de falar? Ele varia muito. Você tem, por exemplo, aqui na Brickell Avenue, quem conhece Miami, Brickell Avenue seria o equivalente da Faria Lima, em São Paulo, né? Você tem prédios que foram recentemente vendidos, tem um que é o 800 Brickell, o Brickell City Center acabou de vender as 2 torres, nas 2 operações a CBRE foi a que representou o proprietário do imóvel. Ali você conseguiu um cap rate, que é um retorno no valor que você colocou, de menos de 5%. Mas esses imóveis são normalmente comprados por institutional companies, por fundos gigantescos, né? E são imóveis que, por exemplo, esses 2 assets que eu acabei de descrever foram vendidos por mais de 100 milhões de dólares, né? Então, é um outro tipo de player, vamos dizer assim. Mas, em média, você pode esperar entre 5% a 7% de retorno anual no capital investido. Agora, como avaliar a qualidade do imóvel? Né? Essa é outra pergunta comum também. Né? Como você sabe se o imóvel é bom ou é ruim para dizer que o cap rate que eu estou comprando está correto? Acho que a maneira também é muito simples. Você tem a localização do imóvel. Se você tem um imóvel na Faria Lima, ele provavelmente vai ser mais caro do que um imóvel em Santana, por exemplo, se você usar São Paulo como exemplo. Aqui em Miami é a mesma coisa. Então, você tem a localização, o estado do imóvel, qual a condição que ele foi renovado inteiramente, ou tem muito, provavelmente, daqui a alguns anos vai ter que ser renovado novamente. Você tem que levar em conta isso. A qualidade do inquilino, esse é um dos principais. Se você tem um inquilino, uma empresa de capital aberto, uma empresa grande, com toda a transparência, que você sabe os números, né? Porque eles têm que mostrar esses números. Normalmente os bancos preferem empresas, principalmente que são investment grade, que tem o BBB menos, né? Que daí para cima é o investment grade. Então, se você tem um Home Depot, por exemplo, hoje, um Lowe's, um Walmart como inquilino, esse é um excelente inquilino. Certeza que o Brenner vai adorar falar com você para financiar um imóvel desse. O tempo de contrato do atual inquilino também. Se você vai comprar um imóvel que o inquilino tem 1 ano de contrato só, depois desse 1 ano, não sabe se ele vai renovar ou não. Isso afeta no cap rate, né? Porque existe mais risco. Com mais risco, você vai ter um retorno, você espera um retorno melhor. Mas eu não sei se é um bom investimento, porque se o inquilino sai daqui 1 ano e você tem 1 ano, 2, 3, não sei quanto tempo vai demorar, depende do mercado, né? Se vai conseguir alugar rápido de novo ou não. Então, o tempo de contrato também diz muito qual é o cap rate que você vai ter. E o co-tenancy, que nada mais é que uma palavra em inglês que quem é a vizinhança, né? Eu estou comprando um imóvel onde tem
Está do lado do Target, perto do Walmart, perto do Home Depot, perto de uma área residencial bacana, ou é um lugar meio fora, que ainda está para um up and coming neighborhood? Isso conta muito também para o cap rate, o retorno, né, que você vai ter. O retail, eu tenho falado bastante aqui, né, do varejo, claro, os exemplos que eu dei foram todos do varejo. É porque o varejo ele é o número, é a classe de real estate, dos 5 que eu citei, que é a mais comum para a entrada de investidores. A primeira compra para renda, normalmente você acaba comprando um apartamento residencial que você aluga, mas se você quiser uma coisa mais séria, comercial, que é uma coisa que você tem um inquilino que fique lá 10, 20 anos no seu imóvel, que você não tenha que fazer uma gestão constante, como você teria que fazer no imóvel residencial, o varejo é o mais escolhido, vamos dizer assim. Até porque não é tão sofisticado, você tem uma gestão relativamente simples, principalmente se você comprar um imóvel que seja o triple net, né? Esses triple net são todos pagos pelo inquilino. Daí você pode até estar morando em outro país, porque você vai ter uma gestão perto de zero. A liquidez do imóvel, né? Existe uma liquidez muito grande no imóvel de varejo hoje para você conseguir vender. E o valor também, um valor mais baixo. Você consegue entrar nesse mercado com, eu diria que, com propriedades já vi propriedades até de $1 milhão, $1,5 milhão você consegue comprar. Claro que isso sobe até para valores, né, muito maiores do que isso. Eu diria que no mesmo assunto, né, sobre como eu falei de triple net, multi-tenant, single tenant asset, gestão quase total do inquilino, isso é muito interessante na compra do imóvel de varejo. E você hoje está procurando imóveis à prova, né, de e-commerce e recessão, né? Então eu dei alguns exemplos de segmentos que são à prova de recessão, depois a gente ouve o Brenner ver se eu estou certo ou não. Mas, por exemplo, de home improvement, como exemplo, Home Depot, Lowe's, convenience stores, tipo 7-Eleven, auto parts, farm and rural supply, wholesale clubs, como Costco, como Sam's Club, empresas de pneus, como Tire and Auto Services. Todos esses são national tenants, né? Muitos deles com capital aberto, então você tem uma visão bem tranquila de como eles estão, né? Se eles vão continuar por muito tempo ou se eles têm algum perigo de quebrar, né? Farmácias, beauty supply, quick service restaurants, tipo McDonald's, Burger King, Chipotle, por aí vai. Esses são a prova de recessão que estão indo, continuam, mesmo durante o COVID, continua indo muito bem. Aqui tem alguns um pouco mais de exemplo deles. E aqui você tem, por último, eu quis mostrar para vocês um exemplo, né? Quando o seu corretor vai mostrar para você alguns imóveis para renda, se você pega esse aqui é um two-tenant asset, né? Você tem 2 inquilinos, um é um mattress firm e o outro é Aspen Dental, que são bem comuns aqui, os dois empresas gigantescas com uma pegada nacional, então estão em quase todos os Estados Unidos. E normalmente ele mostra qual é o cap rate dessa propriedade, qual é o total NOI que você vai ter por ano, o preço pedido, fala um pouquinho das empresas e por aí vai. Eu não sei se eu já passei do tempo, Nelson, mas essa é a minha ideia, apresentar para vocês um pouquinho sobre, né, sobre esse mercado imobiliário. Se vocês tiverem alguma pergunta a mais, a gente pode se aprofundar mais em cada detalhe, mas é um mercado dinâmico, é um mercado que muda rápido, então tem que se levar em consideração, mas eu volto a falar para quem está iniciando no mercado, comprando os seus primeiros imóveis nos Estados Unidos para renda, é muito importante montar uma equipe, ter assessoria correta, jurídica, contábil, financeira e transacional. Muito obrigado. Excelente. Ok, agora vamos passar a bola para o Brenner, que vai falar sobre o financing. Ok, ótimo. Brenner, vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Brenner Cavalcante. É um prazer estar aqui conversando com todo mundo. Muito obrigado, Nelson, pelo convite. Alex, que a gente sempre bate um papo interessante. CBRE fornece muitos dados importantes para a indústria. Vamos falar um pouquinho, começando uma pequena apresentação aqui para quem é o BB Americas Bank e o que é que a gente faz aqui, tá? Então, BB Americas Bank, quem somos? Somos uma subsidiária integral do Banco do Brasil S.A.
não precisa dizer quem o Banco do Brasil é aí, mas aqui a gente é uma subsidiária pequena do banco. A gente foi criado em 2012 através da compra de um banco local pelo Banco do Brasil. Nosso atendimento é em 3 idiomas. O atendimento é feito aí no Brasil, inglês, português e espanhol. Nós somos um banco do estado da Flórida, né? A bandeira estadual, regulamentado pelo FDIC, e todos os nossos depósitos são também segurados pela entidade. Nós temos produtos e serviços para pessoa física e jurídica, incluindo linha completa de financiamentos para imóveis residenciais, comerciais e pessoa física também. E aqui também, como no Brasil, a gente faz o apoio à educação, cultura e algumas entidades de esportes locais. Essa aqui é uma estrutura do Banco do Brasil aqui nos Estados Unidos, tá? Então nós temos o nosso shareholder, que é o único shareholder do Banco do Brasil. Tem 4 operações aqui. O BB Américas, que somos nós, seria o banco de varejo aqui. Nós temos o BB Miami, que é uma agência internacional do Banco do Brasil em Miami. Eles fazem a parte do private banking. Temos o BB Nova York, também uma agência internacional localizada em Nova York, que faz a gestão corporativa. Então, os large corporate clients brasileiros e locais são atendidos pelo BB Nova York. E temos ainda a BB Holding, que gerencia todas essas empresas do grupo. E temos ainda 2 outras operações. A BB Securities, que é a broker-dealer, a corretora do banco aqui, que só atende aos clientes do grupo. E o BB USA Services Center, que é localizado em Orlando e dá um suporte de back-office para todas as entidades que estão aqui nos Estados Unidos. Nós temos 5 agências físicas. Nossa matriz é na Brickell. Temos uma agência física Boca Raton, Lighthouse Point, Aventura e Orlando. E a nossa agência digital, que hoje é que realmente a mais cresce. A agência digital permite que o cliente brasileiro que já seja cliente do Banco do Brasil abra uma conta aqui nos Estados Unidos totalmente digital e remotamente. Todos os serviços para pessoa física e jurídica, contas correntes, financiamentos, financiamento de carro, cartão de crédito, o que precisar, nós temos aqui para fornecer para os clientes. Soluções de crédito, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Do setor imobiliário, temos também o financiamento imobiliário residencial, o comercial, que é o que a gente vai focar hoje, e também nós temos o lado pessoal para financiamento de carros, linhas de crédito, cartões de crédito e assim por diante. Então, como o Alex comentou e Nelson, então muitas coisas importantes, muito antes de chegar ao banco, né? Você tem que se preparar realmente do ponto de vista legal, fazer sua estrutura societária. Normalmente o brasileiro tem uma estrutura de uma empresa offshore, isso é a área do Nelson, mas tem questão de proteção de patrimonial. Então esse é o primeiro passo, com alguém como o Alex que vai ajudar a achar o tipo de investimento, o tipo de propriedade que se busca. E importante também com o banco. Por que é importante? Não só pelo aporte financeiro para ajudar na compra do imóvel, mas uma grande vantagem aqui, que inclusive melhora o cap rate, melhora o retorno de investimento no imóvel, é o financiamento. Por quê? Financiamento aqui, toda a despesa financeira de financiamento é uma despesa financeira que é abatida do imposto de renda. Então, você tem um benefício fiscal sobre o que você paga de juros. Então, quando você faz a conta, esse imóvel me dá 5% de cap, mas 5% no seu dinheiro cash. Quando você está financiando e essa parte que o banco colocou do recurso vai melhorar o seu cap. Esse cap pode chegar a 5,5%, 6%, 6% e alguma coisa. Então, é importante também colocar isso dentro da fórmula inteira, tá? Então, os empréstimos comerciais. A gente faz financiamentos de até 10 anos, com juros fixos até 5 anos. Então, os juros hoje varia de 4% a 4,5% ao ano fixo, por esse período inicial de 5 anos. Aí qual a diferença? Por que 4? Por que 4,5? Mesma coisa com a qualidade do imóvel, né? É questão de risco. Onde é que o imóvel está? Qual é o mercado daquele imóvel? Quem é o inquilino?
Obviamente, você tem um inquilino como a Disney, é um inquilino que vai ter certeza que vai pagar o seu aluguel, do que ter uma lojinha que a gente chama de mom and pop, uma lojinha pequena que o inquilino está ali e ninguém sabe se vai estar no outro dia. Então, é questão também de risco. Mas, como você vê, não muda tanto assim a taxa de juros. A amortização é feita em até 25 anos, ou seja, o cálculo dessa prestação mensal é baseado na amortização de até 25 anos. Então, permite uma parcela menor mensalmente, mas vai haver esse balão em até 10 anos. Uma coisa importante também para determinar qual o tempo desse financiamento é o contrato de aluguel. Como o Alex falou, se você tem um inquilino que só tem 1 ano de contrato, eu não tenho como lhe dar um empréstimo de 10 anos. E se esse cara sair daqui 1 ano? Então, a gente tem sempre que usar esse termo do empréstimo juntamente com o prazo de contrato. E prazo de contrato comercial é comum você ver contratos de 15, 20, 30, 40 anos. A Walgreens, Publix, todos fazem contratos de 30, 40 anos. Os valores financiados, a gente não tem realmente mínimo ou máximo, caso a caso. O valor máximo aqui é determinado pelo tamanho do banco. Então, esse é o único limitador que a gente tem. Então, hoje o nosso limite é 16 milhões e pouco por operação. Esse é o nosso limite máximo. E o percentual de alavancagem, a gente pode chegar até 75%. Mas são 3 coisas importantes de qualquer financiamento comercial, financiamento imobiliário comercial. Eu tenho que ter o inquilino, que tenha a renda. Eu tenho que ter a avaliação que me permita qual o valor do imóvel, do asset, e também o que a gente chama do fluxo de caixa. Então, esse fluxo de caixa é o valor mais importante. Ele determina quanto realmente a gente pode emprestar como banco. Então, em vias de regra, é 125%. Ou, para cada dólar de obrigação financeira, aquele imóvel gera $1,25 de renda líquida. Né? Então, tem essa fórmula aqui. Basicamente, a renda anual menos as despesas, dividido pelo valor do financiamento. O Alex mostrou no último slide dele o NOI. NOI é exatamente esse número, Net Operating Income, que já é o líquido, a renda total menos o custo operacional e o valor líquido. Desse NOI, a gente divide pelo valor financiado para dar esse coeficiente. O coeficiente precisa ser 1,25 ou maior. Às vezes, quando o imóvel é um imóvel que tem um cap rate muito baixo, por exemplo, Walgreens, CVS, é um tipo de asset que todo investidor quer ter. Então, ele é competitivo e esses valores de cap serão menores. Então, dificilmente, um imóvel com um cap muito baixo vai permitir que qualquer banco financie esse valor mais alto de 75%. Tá? Então, esse 75% tem que ser um cap aí de 6 e pouquinho para cima, para poder alavancar o máximo dessa operação. Tem um caso que eu gosto de falar, que foi até um cliente do Nelson. Essa questão da diligência é muito importante. Se eu não me engano, eles estavam comprando um imóvel que era do Burger King, aqui na Flórida. E o dono deste imóvel também era um investidor estrangeiro, que, quando comprou o imóvel, nem usou um advogado, nem usou um agente financeiro, ele comprou cash. Durante a nossa diligência, que esse Phase 1, que é o estudo ambiental, descobriu-se que tinha alguma coisa errada. Lá embaixo foi pedido um Phase 2. Esse Phase 2 determinou que dentro da propriedade que hoje tem um Burger King, havia um tanque de gasolina que foi enterrado lá nos anos 50 e nunca foi retirado. Ou seja, a gente não pôde prosseguir, porque, obviamente, o comprador, o investidor, teria que investir muito mais para tirar isso, para saber se tinha alguma contaminação e fazer a limpeza, caso necessário. O vendedor também não tinha noção nenhuma disso, não queria ter também essa despesa, ou seja,
ele comprou um imóvel que não tem, não tem mercado para ser vendido, né? Então, é importantíssimo sempre você ter a diligência muito bem feita, o imóvel, obviamente, dentro dos melhores padrões de qualidade de tenant. Tenant, o inquilino, obviamente, quanto maior o inquilino que esteja na bolsa, né, público, a gente chama aqui público, mas no Brasil é diferente, não é empresa pública, não é do governo, é que está na bolsa, é o mercado, capital aberto. Então, você tem acesso à informação financeira. Muitas vezes é necessário que a gente peça do inquilino informação financeira. Então, quanto menor o inquilino, mais difícil às vezes você consegue ter essa informação, porque ele não quer dar ou porque ele sabe que os números dele não são bons o suficiente para que um agente financeiro considere financiar um imóvel com essa renda. E o porquê isso? Porque durante a análise financeira, o item primordial é a renda que é gerada pelo imóvel. Os proprietários e os investidores dão também um aval pessoal, mas são secundários. O mais importante é a renda gerada pelo próprio imóvel. Então, esse é o motivo que é importante escolher um bom inquilino. Então, é parte do processo, né? Em termos gerais, é isso. Eu não sei como estamos de tempo. Tentei ser o mais sucinto possível. Não, tá ótimo, Brenner. Tá ótimo. Eu queria a gente já temos algumas perguntas aqui. Eu já queria começar. Pergunta: se eu já tenho outros financiamentos, isso afeta o valor dos juros de um novo financiamento para um imóvel comercial? Não afeta em forma alguma. A gente tem cliente que tem 5, 6, 7 imóveis e não há diferença nenhuma de taxa de juros. Os juros, novamente, é questão do mercado, questão de qualidade do imóvel, qualidade de inquilino, mas não há, em termos gerais, não há diferença, não está maior ou menor juros, não. Ok. Alex, a pergunta: o que é Triple Net? Sim, o Triple Net são 3 custos que a propriedade tem. É o seguro do imóvel, é o IPTU do imóvel e o que a gente chama no Brasil de condomínio, aqui é chamado de CAM, Common Area Maintenance. Então, esses 3 valores é um custo que vem mensal ou trimestral, mas a gente calcula anual, né? E quem paga isso é o inquilino. Ok. Caso você esteja em um contrato e dentro do período de due diligence e o comprador acha algo que não gosta, como pode, por exemplo, um special assessment, e o comprador pede um desconto. O vendedor tem a obrigação de dar o desconto, o comprador tem algum direito em exigir esse desconto na justiça, se estiver dentro do period do due diligence. Então, durante o due diligence, ele pode pedir o que ele quiser e o vendedor pode aceitar ou não. Não tem obrigação nenhuma de aceitar desconto, é tudo negociável. Então, ele não pode entrar na justiça. Outra pergunta para os dois, Alex e Brenner. Quando você tem inquilinos, às vezes é uma empresa pública que as informações são públicas, mas quando você tem inquilinos menores, como que vocês avaliam o risco do inquilino nesses casos aí? Quer que eu fale, Breno? Você quer falar? Pode começar. Não, a gente pede o P&L, né? O financials, que a gente chama do inquilino. Então, isso você pede, pode voltar 2 ou 3 anos, os últimos 3 anos, para entender qual que é o P&L, né? O Profit and Loss, e o Financial Statement do business, para poder analisar melhor. Ok. É isso mesmo. O banco também vai exigir alguma forma de informação financeira do inquilino. E aqui, como diferente do Brasil, você tem o P&L e tem o balance sheet. São 2 demonstrativos financeiros distintos.
Não é no Brasil que tem só o DRE que está tudo junto. Eu não preciso ver o balanço, eu não preciso ver o que o cara tem de patrimônio ou de dívida. Eu preciso ver a operação de entrada e saída, que é o Profit and Loss somente. É mais fácil de um inquilino menor fornecer. Ok. Queria saber do Alex se a CBRE tem imóveis com inquilinos para venda ou só ajuda o comprador a fazer a compra correta? A CBRE ela é proprietária da maior incorporadora americana de prédios comerciais, que é a Trammell Crow, né? Então, esse é um braço que está embaixo da CBRE, da holding, é uma incorporadora, então ela tem os imóveis. E existe também um outro braço que é de equity. Então, tem a CBRE tem um braço só de realmente que ela pessoalmente investe, a empresa investe em imóveis. No setor que eu trabalho, que é transactions, eu auxilio compradores e vendedores, na verdade eu auxilio ocupantes, investidores e proprietários de imóveis, né? São esses três clientes que eu auxilio a fazer as transações que eles querem. Então, a resposta, sim, mas é um departamento todo diferente, né? Mas por exemplo, se essa pessoa quer uma lista de potenciais imóveis à venda, você poderia ajudar ele? Sim, claro. A gente tem acesso ao mercado todo, né? Não só a gente tem um proprietary system, né? Que com todos os imóveis à venda pela CBRE, mas a gente também tem um outro que acessa o mercado todo, né? Isso aí a gente tem acesso a tudo, sem o menor problema. E o bacana da CBRE, a gente eu diria que é a Goldman Sachs no mercado imobiliário comercial. Quando você liga, eles atendem. Então, a gente tem acesso a todos os proprietários, existe uma vantagem. Eu já trabalhei para empresas menores, como eu disse, e o bacana da CBRE é que abre muitas portas, você tem acesso total. Ótimo. Pergunta para o Brenner. O valor to loan to value afetará o juro anual? Depende. Infelizmente, uma resposta muito padrão vai ser sempre depende. Depende. Depende desse loan to value. Se você está falando de 10, 15, 20%, sim, porque é questão de risco. Mas se eu estou falando de 70 para 60 para 75, não afeta tanto. Mas sempre é algo negociável. Tem uma outra pergunta que veio aqui através do chat. Uma aplicação financeira do BB Américas, dado como garantia ao financiamento, pode reduzir os juros? Sim. Mesma coisa. Eu tenho um recurso financeiro em dinheiro dado como garantia, a gente consegue fazer algo diferenciado ou um blend, não precisa ser todo, né? Pode ser uma parte. Às vezes a gente vamos pegar 2, 3 anos de pagamentos como reserva, logicamente o risco é menor, a gente tem condição de negociar um pouco a taxa de juros. Ok. Como funciona o cancelamento de contrato de locação comercial? Exemplo, temos um contrato de 30 anos, mas o inquilino quer sair do imóvel antes do término do contrato. Existe alguma multa como no Brasil? Então, isso eu entendo que no Brasil, por lei, não por contrato, tem uma multa já pré-estabelecida. Aqui nos Estados Unidos não funciona assim, tá? Então, se alguém assina um contrato de 30 anos, é um contrato de 30 anos. Pode ser que tenha uma cláusula dentro do contrato que foi negociado um early termination fee, um liquidated damage fee, mas tudo isso é negociável. O padrão, esses triple nets que você vê nacionais, geralmente são de longo prazo, sem direito de cancelamento. Porque se tiver um direito de cancelamento, né, Brenner, para financiar fica complicado, né? Complica. Normalmente você não vê isso, a não ser quando é uma empresa muito grande, que obviamente eles têm um poder de barganha muito alto e colocam alguma coisa lá. Mas em termos gerais, não. E um exemplo típico é o nosso, né, Nelson? E o Alex também deve saber que era exatamente nesse prédio que a CBRE vendeu, da 800 Brickell. O banco tinha uma agência lá, tinha um contrato de um período X. Em algum momento ele determinou que não fazia sentido a agência, fechou a agência, mas continuou pagando aluguel até o término do contrato. Isso acontece aqui porque você realmente não tem saída. Alugou, tem como pagar, o contrato é cumprido até o final.
Legalmente, o que acontece nesses casos, pessoal, é o seguinte: o landlord, o próprio Banco do Brasil, contrata alguém para alugar, para tentar ajudar a alugar. Aí, se tiver alguém que aluga, aí você negocia com o landlord um release do contrato, ou até você aluga e continua responsável se a pessoa não pagar. Então, o dano para o inquilino é limitado. Vamos falar que o inquilino para de pagar e o landlord aciona o inquilino. O landlord tem uma obrigação de pôr o imóvel no mercado e, se achar um inquilino, a diferença de aluguel que ele está recebendo do novo inquilino contra o aluguel que era para ser pago no contrato original, esse é o valor que o landlord tem direito a receber, fora a despesa de advogado, corretor, a manutenção durante o tempo que o imóvel ficou vazio. Então, não é que o landlord vai receber duas vezes. Agora, se ficar vazio o tempo todo, o inquilino é responsável até o fim de pagar esse aluguel. Tem lugares também, Nelson, se eu puder falar um segundo sobre isso. Claro. Tem lugares que tem algumas maneiras específicas de fazer isso. Por exemplo, em Nova York, existe uma cláusula que é muito usada nos contratos chamada The Good Guy Guarantee. O que é o Good Guy Guarantee? Como os proprietários sabem que o mercado de Manhattan é muito líquido, se sair um inquilino, eles vão conseguir alugar para outro em pouco tempo, eles aceitam colocar o Good Guy Clause. Então, o inquilino vai ser um good guy. Se por alguma razão o negócio dele não for tão bem e ele precisa quebrar o contrato no ano 7, e o contrato são 10 anos, por exemplo, ele tira todos os belongings, todos os pertences dele do imóvel, deixa broom clean, deixa limpo, varrido, entrega a chave para o proprietário e paga até aquele dia que o proprietário deixa ele sair livre. E normalmente ficaria só com secure deposit, que daí varia da negociação de quem for. Então, depende do que está escrito no contrato e tem alguns lugares específicos, bem específicos, isso é bem específico de Nova York mesmo. O importante é comentar que o contrato é válido o que ambas as partes que assinaram aceitaram. Exatamente. Então, o que não tem a legislação que vai dizer, não, você vai ter que fazer isso ou aquilo. Se as duas partes aceitaram aquilo, o que está no contrato vai ser cumprido. É diferente do Brasil, né, Nelson? Porque no Brasil você tem muitas... O contrato é muito mais fino, né? Menos folhas do que nos Estados Unidos, porque tem leis federais que cobrem, não precisa estar no contrato. Nos Estados Unidos é o oposto. Exatamente. Você sabe? Por isso que uma locação de 10 anos de um restaurante num ponto, numa grande cidade americana, o contrato pode ter 100 páginas, porque tudo está ali. Se não tiver ali, não vale. É isso aí. Como poderia entrar em contato com o Alex para analisar imóveis comerciais para investimento? Eu posso passar a minha informação. Pede para essa pessoa mandar um e-mail dela, que eu mando um e-mail para essa pessoa. Tá bom. Pergunta para você, Brenner. Qual que... Tem financiamentos que vocês não pedem o aval pessoal do cliente e em que circunstâncias isso acontece? Em termos gerais, a gente sempre vai querer o aval pessoal, mas há casos que a gente consegue não pegar o aval pessoal, mas tem um limitante do loan to value, que a gente limita em 50%. Então, comprou um imóvel de 1 milhão, financiou 500, a gente pode liberar as garantias pessoais. Novamente, questão risco-benefício. E com garantia pessoal, aí vocês financiam até que valor? 75%. Se o imóvel tem suficiente renda para ter os 125%, vocês vão até 75%. Correto. E tem ainda Você aceita a garantia pessoal, Breno, se for no Brasil, ou tem que ser aqui nos Estados Unidos? Não, a garantia é pessoal. Não faz diferença se é aqui ou lá. Mas vamos supor que seja a garantia de imóveis no Brasil. Não. A garantia pessoal, o aval pessoal, a garantia principal sempre é a hipoteca no imóvel sendo adquirido, né? Mais o aval pessoal em caso de algum problema. Infelizmente, eu não tenho como pegar garantias no Brasil, né? Nós somos o seu banco americano.
Agora, uma coisa que a gente consegue fazer, por ter muito dessa questão, eu não consigo ter um imóvel ou um recurso no Brasil, mas eu consigo utilizar uma carta de crédito emitida por um banco brasileiro como parte da garantia aqui. Isso aí a gente consegue, tá? Então, Itaú, Bradesco, Santander, qualquer banco de primeira linha emite uma carta de crédito, eu consigo usar essa carta de crédito como parte da garantia, ou até como garantia total. Sim, porque eu imaginei algum brasileiro querendo comprar um imóvel nos Estados Unidos onde todo o dinheiro dele esteja no Brasil, né? Então, ele não tem como garantir aqui, mas se você aceita a carta de crédito, está resolvido. A carta de crédito resolve esse problema. Perfeito. Última pergunta para vocês dois, que Alex, se um cliente vier para você, e eu estou vendo que tem vários aqui que estão pedindo o seu contato pessoal, e pedir para você, eu estou procurando uma renda segura, o que você recomenda em termos de inquilino? E, Brenner, o que você prefere como banco em termos de que tipo de business, que tipo de classe de business e classe de properties, o que vocês orientam o cliente? Pós-Covid, a gente viu algumas mudanças aí, às vezes quem era bom não é tão bom. Mas, por exemplo, e é muito comum, e é um triple net, é um imóvel que dá para entrar sem muito, assim, não é tão caro, mas, por exemplo, esses Dollar General, eles estão muito bem, né? Todas essas lojas de tipo de supermercado estão muito bem. A gente sempre gosta também dos fast food chain, mas agora também teve um problema recente, teve um grande franchise da Pizza Hut, que não a Pizza Hut, mas o franchisee que tinha 60 lojas pediu falência. Então não se sabe como é que isso vai ser afetado o Pizza Hut. Eles vão assumir e tal, então tem assim, caso a caso. Mas a gente gosta, tem muitos daquelas nomes ali que o Alex mostrou, que gosta dessa questão de serviço rápido, de Jiffy Lube, todos esses são bons. A única questão aí, às vezes, é a questão ambiental, tem que olhar bem o imóvel, se não tem algum problema ambiental. Mas acho que fast food, obviamente, industrial. Industrial é um pouco diferente. A gente tem muito, eu gosto muito de industrial, mas você não tem um inquilino de 10, 15 anos. Então, é um perfil diferente. Normalmente são empresas menores, mas você tem 2, 3, 4 anos. Mas é um produto, principalmente aqui em Miami, que não tem vacância, não tem problema nenhum. Então depende. E com relação ao retorno, Nelson, que você fez a primeira pergunta, depende muito, o que eu receitaria, né, como inquilino, depende muito do que o investidor está buscando. Por exemplo, existem bairros que eles são up and coming. O que seria up and coming? Seriam bairros que ainda estão na infância, eles vão decolar, já está indo muito bem e vão decolar. Por exemplo, se você pegar, quando eu mudei para Nova York em 1999, tinha um bairro chamado Meatpacking District, que só tinha rato no chão, cheiro de carne podre e prostituta. Todo mundo que já foi para o Meatpacking District conhece hoje. Virou um lugar onde marcas de luxo, Apple Store e por aí vai. Então, quem teve essa visão e essa threshold para risco, né, que aguentasse um pouco de risco e comprou em 99 alguma coisa lá, essa pessoa se deu muito bem, hoje não precisa nem dizer. Então, depende muito do investidor. Vale para Miami. Quem comprou em Wynwood há 5 anos atrás, ou até 3 anos atrás, e queira vender o imóvel hoje, ganhou bastante dinheiro também. Então, tudo isso tem que ser avaliado, não é só o inquilino. Se você quiser fazer uma coisa bem conservadora, a mais conservadora que tem, difícil de perder dinheiro, é você comprar um imóvel com um single tenant, que seja um Home Depot, que seja uma CVS, um Walgreens, que são lojas que estão indo super bem, são essential business, eles não fecharam durante o Covid, não vão fechar nos próximos pandemias, se houver, espero que não, mas provavelmente vai acontecer. Então, esses seriam os ideais, os mais conservadores. O ideal, na minha opinião pessoal, onde eu ponho o meu dinheiro, é você fazer um blend dos dois.
né? Então é você achar um bairro que já aconteceu, mas ainda vai melhorar, comprar um pedaço de terra, um imóvel, né? Com renda, com um inquilino que talvez não seja um national tenant, de uma empresa de capital aberto, mas seja um inquilino que talvez vá abrir capital, né? De tão bem que está indo. Tem maneiras de a gente pesquisar, e aí também entra de novo o trabalho que eu faço para ajudar essa pesquisa, para você dar o tiro certo. Alguém perguntou se posto de gasolina é uma boa em termos de financiamento e de investimento. Brenner, fala primeiro. Em termos de financiamento, a gente só consegue financiar o imóvel, não o negócio do posto de gasolina. Às vezes, você vai ter dois valores distintos. Então, o Alex pode falar mais um pouco. Mas o posto de gasolina, o imóvel, sim, a gente financia. Quando não há problema ambiental. Né? Eu acho que como qualquer outro uso, é um uso muito bom, o posto de gasolina, precisa depender aonde que seja. O posto de gasolina, a localização, ela vai ter um peso maior naqueles que eu disse que é a importância, né? Então, depende aonde é esse posto de gasolina. E vamos lembrar que comprando um posto de gasolina precisa tomar muito cuidado com o Environmental Phase Report para ter certeza que tem tanques novos lá, que não teve vazamento de tanques, etc, etc. Ok, pessoal, muito bom. Alex, você entrando no chat, tem algumas pessoas que pediram seu contato direto, tá? Eu vou tentar responder aqui para eles, então. Ótimo. De um a um aqui. Obrigado, foi ótimo, prático, informações valiosas. E se alguém tiver mais dúvidas ou perguntas, pode passar para mim um e-mail, ou para o Brenner, ou para o Alex. E até a nossa próxima apresentação, pessoal. Muito obrigado, estamos à disposição. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, gente. Alex, eu acho que eu fiquei como host. Se eu der o end aqui... Então passa para mim, então, que eu estou respondendo para todo mundo aqui. Pronto, vou passar para você. Obrigado. Nada. Obrigado a você, amigo. Prazer, obrigado. Tchau, tchau. Cadê? Host. Abraço. Tchau.